Muito bom dia, mas um bom dia mesmo a todos os nossos queridos internautas. Estamos iniciando mais uma edição do programa Moretti Notícias, programa esse que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, 8 da manhã. São pontualmente 8 horas. E hoje nós estaremos entrevistando o radialista, publicitário, o companheiro Carlito Júnior, também conhecido como Carlito Louco. Ele que é pré-candidato a vereador aqui no município de Poções nas próximas eleições do dia 15. E, portanto, vamos bater um papo com ele daqui a pouquinho para que você possa estar realmente muito bem informado com relação a todos os nossos pré-candidatos e aquele que tem o melhor projeto ou os projetos que estejam de acordo com aquilo que você gostaria que fosse feito pelo vereador, pelo seu representante no seu município. Muito bom. Vamos iniciando com algumas informações, como por exemplo, temos algumas novidades aqui quando a taxa básica de juros caiu para apenas 2% ao ano. Então, com essa redução, que é a quarta na pandemia, os imóveis, uma série de coisas fica mais barato, fica mais fácil para você comprar, por exemplo, a sua casa própria, né, o seu apartamento, sei lá, qualquer coisa que dependa de um financiamento. Os juros de 2% ao ano vai fazer com que diminua bastante o preço, o custo do seu bem comprado. Infelizmente, lamentavelmente, a Globo Lixo, ela não vê dessa forma. Ela simplesmente atentou e falou apenas do ganho da poupança, que iria ser menor do que a inflação. É realmente uma empresa, essa Globo Lixo, que só tenta denigrir tudo que é feito. As coisas boas, eles não falam, só buscam os defeitos desse governo maluco que aí está, mas que ainda assim está ruim com ele, seria bem pior sem ele. Pelo menos é a minha modesta e quase leiga opinião. Pois muito bom. Também queremos lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem o perfil dos brasileiros aptos a votar nas eleições municipais de novembro, agora dia 15 de novembro, e os dados confirmam a tendência de envelhecimento do eleitorado e, com isso, envelhecimento da população brasileira. Quando eu me lembro que na década de 60 nós éramos, os jovens daquela época, né? Nós éramos 70% jovens, o Brasil era 70% jovem. E hoje a gente vê que o brasileiro está envelhecendo. Primeiro porque estamos vivendo mais. O brasileiro está vivendo mais, o mundo inteiro, o ser humano está vivendo mais. E com exceção de alguns países africanos e tal, asiáticos, mas no geral o ser humano está vivendo mais. E por isso a percentagem de pessoas entre 35 e 70 anos em 2016, que era de 53%, agora está em 56% para as eleições desse ano de 2020. Então são realmente constatações que estamos tendo através dos órgãos oficiais do governo. Também o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, anunciou medidas que estão sendo estudadas para reduzir o risco de contaminação no dia da votação, por causa dessa pandemia do novo coronavírus.
E ele disse que vai ser colocado lá à disposição álcool em gel, a cobrança, naturalmente, de todos os eleitores que estejam com as máscaras colocadas corretamente, a redução de pessoas, o distanciamento entre elas, a higienização. A cada entrada de um eleitor na cabine vai ser feita a higienização, e tudo isso está sendo estudado para que realmente tenhamos uma diminuição nessa, digamos assim, eleição de contaminação para as pessoas. Fala-se até em um horário especialmente reservado para os idosos, como eu, justamente para tentar garantir que tenhamos o menor risco possível de contaminação do Covid-19. Uma outra informação que eu obtive de forma assim bastante triste é que teríamos o registro de uma pessoa ligada à área de saúde que teria contraído o Covid-19, teria se curado dessa Covid-19 e que 50 dias posteriormente à sua cura, ela foi novamente infectada com a Covid-19. Então é um caso realmente extremamente preocupante, principalmente porque 50 dias é um tempo muito curto entre a cura e a situação. Isso leva a trazer certas dúvidas ou muitas dúvidas com relação a uma possível vacina do Covid-19, que deveria, a priori, durar eternamente, mas que, como gripe, talvez tivéssemos que tomá-la todos os anos, e pelo que nós estamos vendo com essa notícia extremamente preocupante, talvez tenhamos que tomá-la a cada 45 dias por conta dessa reinfecção de uma pessoa que teve o Covid-19 e que acreditávamos que com essa contaminação ela estaria imune a outras infecções por Covid-19, o que lamentavelmente parece que está acontecendo e já se tem alguns registros pontuais no planeta Terra. Vamos aguardar para que os nossos cientistas verdadeiramente possam encontrar uma vacina eficaz e que essa vacina dure pelo menos um ano, como as vacinas que hoje recebemos contra a gripe, a influenza e outras mutações dessa gripe que temos tido por aí. Muito bom. Nós já temos aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a informação correta. O Salomão Trovão, ele me passou aqui a agenda para a próxima semana das pessoas que estariam já agendadas para serem entrevistadas aqui no nosso programa a partir de segunda-feira, e por isso eu vou passar já aqui para os nossos queridos internautas essa informação para que você fique atento exatamente às entrevistas que faremos na próxima semana. Então, na segunda-feira, dia 10, nós teremos a professora Vandinha às 8 horas da manhã. Professora Vandinha, ela estará conosco, portanto, a partir das 8 da manhã aqui nos estúdios da Poções FM. Também na terça-feira, dia 11, a arquiteta urbanista Larissa Laranjeira será a nossa entrevistada às 17 horas. 17 horas. 369821 TJ. Na quarta-feira, dia 12, Galeguinho de Jason será o nosso entrevistado às 8 horas da manhã. Também na quarta-feira, às 17 horas, são duas entrevistas, portanto, na quarta-feira, dia 12. Fernanda Cavalcante, às 17 horas. Na quinta-feira, teremos aí
Cizinho, às 8 horas da manhã. E na sexta-feira, dia 14, Juarez do PT também será entrevistado às 8 da manhã. Primeiro TJ ou no final? Primeiro. E na sexta-feira, dia 7 do 8, sexta-feira, dia 7 do 8, é hoje, né? Carlito Júnior, locutor, que já estamos entrando em contato com ele para a entrevista. E também na segunda-feira, dia 17 do 8, Ferreira do Detran, pré-candidato a prefeito pelo município de Poções, estará sendo nosso entrevistado. Portanto, na segunda-feira, dia 17 de agosto. Aos demais pré-candidatos, devem entrar conosco aqui para que a gente possa fazer essa entrevista. Todos os pré-candidatos a prefeito, vereadores, a gente estará com toda certeza fazendo essa parada por aqui. Onde é que bota aqui? Bota para digitar aí que a gente vai ver se consegue aqui, com certeza. Isso aqui é... Qual é a rede que você está pegando aí? Estamos fazendo uma conexão com o nosso amigo Carlito Júnior, para que a gente tenha... comecemos a entrevista com ele, tá? Portanto, só mais um instantezinho para que a gente possa fazer essa situação aqui. Vamos ver lá. Vamos ver se vai dar certo. Agora vai ter que dar, vai ter que dar. Pedi, manda trazer aí. Tá aberto. Muito bom. Vê se deu certo aqui. Conectado, estamos aqui. Vamos lá. Muito bom. Tá chegando a água mineral aqui agora pra gente. Então, amor, pega o cartão aí para pagar. Pois muito bem. Então, inclusive a Larissa, que é uma pessoa extremamente versátil, como a nossa arquiteta e urbanista e tal, ela fez aqui uma chamadinha, um lembrete, onde tem a minha foto, a dela, e a entrevista que será exatamente terça-feira, dia 11, às 17 horas, 5 horas da tarde. Você não pode perder essa entrevista, assim como as demais entrevistas que estaremos realizando por aqui. Salomão Trovão, cadê? O Carlito já está nos conformes, já podemos fazer a conexão com o Carlito Júnior, para que... Vira o celular de lado aí, Carlito. Pode botar por aqui mesmo, que aí eu jogo aqui. Vira o celular aí. Muito bom. Atenção, vamos tentar. Salomão Trovão. Virar aí. Vou passar aqui para o Salomão Trovão. Senta aqui, Salomão, para a gente poder fazer essa entrevista aqui. Vem cá. Senta aqui, Salomão, para que a gente possa... Cuidado com a fiação aí, para a gente poder... Vê aí. Senta aí, Salomão. Toma aqui. O microfone, segura aqui, Salomão. Veja aí. Começa, dá para falar aí? Bom dia, Carlito. Tá ouvindo a gente aí? Bom dia, Salomão. Bom dia, Max Moretti. Bom dia, ouvintes da Poções FM. Bom dia, ouvintes da TV Poções, ouvintes da RuralFM.net e também da Web Rádio CJ.net. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso, Carlito. Infelizmente, por conta dessas dificuldades aí do coronavírus, a gente está tendo que fazer. Você preferiu não vir até o estúdio, não é? E a gente tem que fazer dessa maneira a entrevista com você. Lhe agradecer por estar aí dando essa atenção, dando essa oportunidade pra gente, aqui através da Poções FM, da Rádio Rural FM e outras plataformas digitais, e saber um pouco mais. A gente já sabe que Carlito é locutor, saber um pouco mais da vida de Carlito Júnior, quem é Carlito, quais as propostas. Carlito está vindo hoje, não como locutor, participar com a gente, mas sim como pré-candidato a vereador pela cidade de Poções, pelo partido, o PSD, se eu não me engano, pelo partido de Antônio Brito. Tem como pré-candidato a prefeito Davi. Fale um pouco pra gente quais são os seus propósitos, seus projetos, e o que você tem a nos dizer sobre Carlito.
Bom dia. Bom dia, Salomão, mais uma vez. Então é isso, quem é Carlito Júnior? Eu sou locutor apresentador, como você já falou aí, desde 1986, quando eu, na verdade, me formei em 1986, fiz o magistério antes de ser locutor, então eu sou professor, não exerci a profissão de professor, minha experiência de professor foi apenas no período do estágio, né? Foram 3 meses de estágio como professor, mas foi a minha primeira profissão, foi professor. Só depois foi que eu comecei, então, a partir para a rádio, né? Eu fiz meu primeiro teste em rádio em 1987, lá nas rádios Piquaraçá FM e Jornal AM de Monte Santo, onde depois, em 1990, me deu a primeira oportunidade lá, né? Mas o primeiro teste foi feito lá, inclusive esse teste nunca saiu. Depois disso eu fui para a Feira de Santana, lá tive meu primeiro emprego de carteira assinada no supermercado, depois de já ser professor, mas o meu primeiro emprego foi de empacotador em supermercado lá em Feira de Santana. Nesse período do mercado eu fiz um curso de inglês, já pensando em entrar no rádio, né? Eu fiz um curso de inglês de 6 meses no FISC, e aí fui procurar um rádio, né? Que era o que eu estava querendo, né? Para começar essa carreira no rádio. Encontrei um amigo lá em Feira de Santana, o nome dele é Beto Moreno, que me indicou a Rádio Carioca de Feira, que era que estava dando oportunidade, né? Era uma espécie de rádio escola. E foi lá onde eu comecei. Fiz primeiro um curso de sonoplastia, depois iniciação de locução, e comecei a trabalhar na Rádio Carioca de Feira. Aliás, antes eu tive 3 meses na Rádio Cultura, foram 3 meses só, depois eu voltei para a Rádio Carioca, onde eu tinha aprendido, e lá fiquei por 1 ano, e a minha carteira foi assinada pela primeira vez como radialista, lá na Rádio Carioca de Feira de Santana. Em 1990 eu desci para Cansação, fiquei desempregado por 1 ano, e em 1990 foi quando eu ingressei lá na Rádio Piquaraçá, e que o diretor justamente era o Marcos Moretti Vieira, foi quem me deu a oportunidade lá em Monte Santo, nas rádios Piquaraçá FM e Jornal AM. Por lá eu fiquei um período de 13 anos, foi de 1990 a 2003, foram 13 anos exatos. E eu comecei a me interessar pela política em 2000, ano 2000, estava lá, a minha esposa foi candidata nesse período, em 2000, e foi a partir daí que eu me interessei pela política. Eu tinha imaginado tentar no próximo ano, seria 2004, mas aí eu saí da rádio em 2003, e aí já estava aqui em 2004. Aí o sonho foi meio que adiado, né? Por um período aí eu fiquei com aquele desejo de um dia tentar ser vereador, e só agora, em 2020, foi que eu me vi numa situação mais propícia para tentar realizar esse sonho, portanto, de ser vereador, Salomão. Carlito, quais seriam as suas bandeiras? O que você defende? Quais seriam os seus primeiros projetos aí como legislador do município de Poções? Olha, Salomão, projetos eu não tenho ainda, mas eu tenho 2 ideias, que uma está na área de esporte e a outra na área de assistência social. Eu não poderia lhe detalhar agora porque eu estou ainda pesquisando como eu deveria colocar, como eu vou colocar essa ideia em prática, né? Que depende de outras pessoas, depende de como vai conseguir a grana para fazer, mas eu posso lhe adiantar que é uma ideia na área do esporte, seria trazer um esporte novo aqui para Poções, mas que eu estou estudando ainda, e a outra na área da assistência social, que é um pouco mais complicada, precisaria aí de várias pessoas para a gente colocar essa ideia em prática. Uma outra área que inclusive já me pediram foi na área da comunicação, né? Pediram aí, se possível, como legislador, que eu trouxesse um curso de locução, né? Quem sabe, de repente, né? Então são essas 3 áreas aí que eu pretendo atuar, claro, se lá chegar. Sei que é difícil, muito difícil, principalmente para quem está começando, mas estamos aí para tentar, Salomão. Com certeza, Carlito. A gente sabe que não é fácil, mas se não tentar,
aí realmente fica impossível, né? Carlito, me diga uma coisa, você vem pelo partido de Davi, é isso mesmo? Exatamente, o PSD. Eu sou filiado ao PSC, era filiado ao PSC desde 2009, foi quando eu me filiei ao partido, 2009, PSC, que tinha como presidente o nosso amigo Geninho, Gênesis Leite, já com essa intenção de, quando tivesse a oportunidade, de tentar me candidatar a vereador. Então, me filiei ao PSC em 2009 e agora, em 2020, devido a essas mudanças que houve aí na eleição, as novas regras que aconteceram, um partido pequeno não poderia lançar candidato só, individualmente, e a gente teve que migrar, então, para o PSD para lançar as candidaturas. Então, hoje, eu sou pré-candidato pelo PSD. Você acha que ficou mais fácil assim de o PSC conseguir uma cadeira fazendo essa migração para o PSD? Olha, na verdade, eu acho que ficou mais complicado, né? Porque são muitos candidatos, né? Muitos candidatos aí. Hoje nós temos bons candidatos aí no partido, né? No PSD. Eu destacaria aí a nossa amiga e vereadora e pré-candidata Leninha, que eu acho que é a principal candidata do PSD hoje, é candidata a vereadora. E tem outros bons nomes aí que estão tentando também, né? Então, eu acho que nessa mudança aí que houve na eleição, ficou um pouco mais complicado para eleger. Mas a gente vai tentar, né? Quem sabe? Só Deus sabe. Com certeza, Carlito, não tá fácil para ninguém. Carlito, como é que você tá vendo a conjuntura política do nosso município? Para você que nos acompanha, estamos falando com Carlito Júnior, locutor, ele pré-candidato a vereador pelo município de Poções, pelo partido PSD, é o partido que tem como pré-candidato a prefeito Davi Soares, o presidente da Câmara. E você que não curtiu ainda, curta aí a nossa live, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Se inscreva também no nosso canal. Carlito, como é que você está enxergando a conjuntura política, o cenário, as alianças, os bastidores da política de Poções? E como é que você está enxergando a atual administração pública do atual prefeito Leandro Araújo Mascarenhas? Pois não, Salomão, a conjuntura política hoje não dá para a gente definir, porque está muito cedo ainda. Nós ainda temos aí até dia 31 desse mês de agosto para as definições. Só a partir do dia 31, quando acontece a convenção, as convenções é que a gente vai saber realmente como vai ficar. Mas a gente está vendo aí uma divisão, né? A oposição com vários pré-candidatos, a situação com seu candidato, mas eu acredito que no frigir dos ovos, eu acho que a oposição vai formar uma chapa única aí, ou pelo menos é o que eu creio, para que possa competir de igual para igual com a administração que está aí, Salomão. É a minha visão. Tá difícil essa coalizão, hein? Tá difícil essa... Tá difícil, né? Tá difícil essa aliança aí entre a oposição. A gente tem acompanhado os bastidores e realmente é uma aliança muito difícil. Quem pode respirar um pouco mais tranquilo é o grupo do atual prefeito, porque realmente, de fato, teremos Ângela Santos na disputa, teremos aí Val Cunha, né, se predispondo a realmente encarar até o fim, e a gente vai ter uma briga boa aí, porque entra o candidato 65, a gente não sabe como é que vai ficar isso aí, se autorregistra ou não. É óbvio que autorregistrando, a maioria da oposição deve se aliar a ele, né? Vamos ver aí decorrer. Carlito, quero agradecer a sua participação, infelizmente à distância, via videoconferência. Quero deixar aberto o nosso espaço para que você, quem sabe,
possa nos acrescentar algo mais ou mesmo nos trazer aí alguma informação que ainda ficou faltando e também para que possa se despedir. No momento que eu aproveito para perguntar a Moretti se ele tem alguma pergunta a acrescentar. Com certeza. Bom dia, Carlito Júnior. Bom dia aos nossos queridos internautas que estamos aí, com certeza, nesse momento, estão acompanhando a nossa entrevista com o Carlito Júnior. Bom, o Carlito Júnior eu conheço desde 1990, quando começou a trabalhar em rádio, pelo menos profissionalmente falando, já que na época que eu fui diretor da Piquaraçá FM, da Rádio Jornal Grande Sertão, o Carlito chegou com um piloto, um cassete de 45, 30 minutos, acho que era 30 minutos de cada lado, um cassete de 1 hora, que lembro, e para poder ouvir e ver se tinha condição dele trabalhar na rádio, que era a maior emissora daquela região. Não havia emissoras outras em Cansanção, nem Euclides da Cunha, nem Tucano, nem Canudos, enfim, só tínhamos uma emissora de rádio. Lá, Queimadas também não tinha, só tinha uma Conceição do Coité, se eu não me falha a memória, era a única emissora mais próxima de Monte Santo que tinha, que ficava, sei lá, quase 200 quilômetros de distância, ou coisa, mais de 100 com certeza. E aí o Carlito chegou, eu falei, você gosta de rádio? Eu gosto, desde sempre, gostei e tal, queria ser locutor. Eu falei, então pode voltar amanhã que você vai começar a fazer o programa sem qualquer teste, só pela vontade que ele demonstrou. Não sei se ele se lembra desse dia. E assim, no dia seguinte, Carlito começou um programa e lá ele cresceu, desenvolveu e chegou a ser o diretor da Rádio Jornal Grande Sertão. Enquanto eu voei para outras áreas, fui para a Rádio Euclides da Cunha FM, depois fui para Barreiras e aí comecei a rodar pelo Brasil e Carlito ficou por lá muito tempo. E um belo dia, Carlito chega a Poções pela Rádio Bela Vista, onde eu também na época estava trabalhando, ou fui contratado depois que ele tinha chegado, alguma coisa assim, não me lembro exatamente quem chegou primeiro na Rádio Bela Vista, que mais tarde virou Rádio Povo, e prestou um excelente serviço. Não sei porque a direção, talvez por causa de Jatanás, aquela mistura de gente com Satanás que tinha aqui em Poções, mas graças a Deus já não temos mais aquela coisa ruim por aqui. Ele deixou a emissora para montar o seu próprio estúdio, não sei exatamente, ele pode falar isso melhor do que ninguém. Carlito Júnior, eu espero realmente que você possa apresentar um plano de ação como representante do povo desse município de Poções, para que tenhamos assim pessoas com a ideia, a vontade e a competência de fazer uma administração legislativa à altura de que Poções precisa e merece, porque é um povo aguerrido, um povo trabalhador e, lamentavelmente, muito mal representado na grande maioria dos seus representantes no poder legislativo. Boa sorte para você e fica aí à vontade para fazer os comentários com relação ao que eu acabei de colocar. Ok, Marcos Moretti. Eu me lembro daquela época que eu cheguei em 1990, né, com aquela fita cassete que eu trazia lá da Rádio Carioca de Feira, onde eu tinha feito 2 programas, o Ritmos de Sucesso e o Saudade Jovem, né? Foi lá onde eu aprendi, foi a minha rádio escola, Rádio Carioca de Feira, onde fiquei 1 ano e pouco. Minha carteira foi assinada lá pela primeira vez como radialista, em 1988. Em 1990 eu estava lá na Rádio Piquaraçá FM Jornal AM pedindo emprego a você. Eu quero agradecer aqui de público que você foi o cara que me deu a segunda oportunidade no rádio, né? A primeira vez foi Rádio Carioca e Rádio Cultura, mas foi um período curto. Na Cultura foram apenas 3 meses, na Rádio Carioca foi 1 ano e alguns meses. E a segunda oportunidade foi lá em Monte Santo, onde eu fiquei tanto tempo, de 1990 até 2003, né? Foram 13 anos, 13 longos anos lá nas rádios Piquaraçá FM e Jornal Grande Sertão AM. E justamente lá onde eu
A internet está falhando, Carlitos. Vou repetir em 2020. Ok, em 2000 que começou esse sonho de ser vereador, e só agora, 20 anos depois, é que eu estou começando a colocar em prática. Como eu falei em uma das minhas postagens no WhatsApp, iniciando a realização de um sonho sem querer atrapalhar ninguém, apenas tentando também. Outra coisa que eu queria deixar aqui é que, se chegar lá, se Deus quiser, a gente vai atuar nas áreas em que Poções hoje, infelizmente, está carente, né? Cobrar aí do executivo as melhorias que a cidade precisa, como, por exemplo, melhorias na coleta de lixo, melhorias na manutenção e conservação das ruas, cobrar a manutenção e conservação das estradas da zona rural, que é uma cobrança que todo ano acontece, mas tem que começar lá, já do primeiro ano, né? Atuar na valorização dos professores, cobrar asfaltamento ou calçamento de ruas, o que for mais viável, né? A gente pretende também cobrar a manutenção e conservação aí das praças, pedir melhorias aí na área da saúde, com manutenção de médicos em todos os postos de saúde, com todos os medicamentos necessários para atender o povo mais carente, e nesse período e aí a possibilidade de trazer aí mais pelo menos 4 respiradores, né? Colocando aí 2 no hospital e 2 na UPA, né? Para melhorar essa situação em que vivemos aí. E, se possível também, quem sabe, trazer aí uma UTI móvel, né? A gente vai tentar, nessa área aí, fazer esses pedidos para ver se chega para nossa cidade. Nem que para isso precisa acionar aí deputados estaduais e deputados federais para tentar trazer essas melhorias aqui para o município de Poções, Marcos Moreira. Isso aí, nós conversamos com o Carlitos Júnior, locutor, pré-candidato a vereador. Quando você realmente registrar a candidatura em definitivo, nós aguardamos aí uma nova data para recebê-lo para uma nova entrevista. E nesse momento já, quem sabe, com um plano de governo e de ação mais detalhado. Muito obrigado, Carlitos Júnior. Bom dia, Deus abençoe e ilumine. Um grande abraço, boa sorte. Deus proteja a sua caminhada. Bom dia. Salomão, valeu, Moretti, obrigado pelo espaço aí, e deixar aqui o meu Facebook, Carlito Lotor, Instagram, Carlito JR Lotor, YouTube, Carlito B. Santos. Se o pessoal quer saber mais sobre a minha pessoa, pode entrar aí em uma das minhas redes sociais e fazer perguntas, né? Eu vou responder a todo mundo. Um abraço a todos, Deus abençoe e que Ele nos livre também desse coronavírus. Valeu, bom dia. Amém, grande abraço, Carlito, bom dia, obrigado. Pois é, tivemos aí, portanto, conversando com o companheiro Carlitos Júnior, ele que é radialista, locutor, tem carro de som e uma vontade de poder continuar fazendo realmente um trabalho a contento no nosso município de Poções, e isso é realmente importante, já que ele mora aqui há muito tempo, construiu a sua vida por aqui, ok? Muito bom. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Adevaldo Fernandes Figueiredo, né? Adevaldo está desejando aqui um bom dia e um bom trabalho. Para você também, companheiro Adevaldo. O Adevaldo retransmite essa nossa programação através da nossa Rádio Rural, a rádio amiga do Homem do Campo, a Rural FM. Bom dia aí para o Carlitos Júnior, tá mandando aqui, Carlitos, para você. Também a transmissão está ok pela nossa Rádio Rural, a rádio amiga do Homem do Campo. E a Ana, pré-candidata a vereadora, também acompanhando aqui a nossa programação. Hoje, sexta-feira, é um dia que o pessoal já está uma semana trabalhando, né? Algumas pessoas estarão trabalhando também no sábado, mas a sexta-feira é o dia da preguiça, eu não diria, mas é o dia do relaxamento, quando as pessoas acordam mais tarde, quando as pessoas se preparam para
aproveitar o início do final de semana. É realmente interessante que tenhamos uma sexta-feira tranquila. Amanheceu chovendo, conforme nós pudemos observar aqui no centro. Agora o sol desponta, o céu está limpando, está ficando sem nuvens e o clima parece que vai esquentar. Final de semana promete, pelo menos, basta olhar, não dei uma olhada na previsão do tempo para que eu possa estar afirmando isso, mas pelo andar da movimentação das nuvens, acho que teremos um final de semana mais caliente. E isso é preocupante. Por quê? Porque nós temos assistido, e eu tenho insistido nessa situação, nós temos assistido cotidianamente à situação da expansão do Covid-19 aqui na nossa cidade. E essa expansão é preocupante. A Bahia passou para aqueles estados que está em ascendência a contaminação. A morte tem sido cada vez maior. Aqui no nosso município de Poções já foram 1.739 casos notificados, dos quais 555, como você pode observar, é crescente o número de casos confirmados do Covid-19. Já são 555 aqui em Poções. Desses 555, 75 estão ativos. Lembrando que cada um desses casos ativos pode contaminar 6 outras pessoas. Então é por isso que é muito importante que as pessoas que estejam com Covid-19 confirmadas fiquem em isolamento social completo. Porque muitas pessoas, meu filho, por exemplo, Abraão é engenheiro, tá ele, a esposa dele, que é professora da UniFTC, e os meus 2 netos, a minha neta e meu neto, todos estão com Covid-19. E a partir disso, eles não têm saído de casa, ninguém está saindo, não recebe visita e não sai. Qualquer coisa que precisa, o meu outro filho é quem vai levar, deixa do lado de fora, aí quando ele sai, eles vão lá e pegam e tal, para poder evitar exatamente contaminar outras pessoas. Então, esse isolamento social é muito importante para quem não está contaminado, mais importante ainda para quem está contaminado, exatamente por conta da possibilidade de contaminar outras pessoas. Em Poções, já temos 472 casos curados de Covid-19. 1.023 foram descartados. Ainda temos 159 pessoas com sintomas do Covid-19 aguardando para que possa coletar o material e examinar. Ainda 2 pessoas que já tiveram material coletado estão aguardando o resultado e já foram registrados 8 óbitos por conta do Covid-19 e ainda tem um caso em investigação, que é o caso do meu amigo Macedinho, que veio a óbito, e acredita-se que por conta do Covid-19, já que ele tinha feito uma cirurgia, essa cirurgia tinha sido exitosa e ele já estava inclusive se recuperando em casa, mas aí apareceu com os sintomas do Covid-19, voltou ao hospital e acabou falecendo. Imediatamente ao falecimento foi colocado na urna e levado sem parar em nenhum outro lugar para o cemitério onde foi sepultado, com todos os cuidados de quem realmente estava com Covid-19, porém, contudo, todavia, esse número ainda não foi registrado, ainda, pode ser que venha a ser, ou que seja descartado também a possibilidade de ter sido o Covid-19. Tudo indica que tenha sido isso, porém, contudo, todavia,
não se pode garantir. E ainda temos 473 pessoas que estão em monitoramento por terem vindo de áreas de risco aqui no nosso município de Poções. A Bahia tem 3.953 pessoas com Covid-19. 3.953 pessoas que foram confirmadas com Covid-19 e o total de pessoas infectadas já passa de 183 mil em todo o Brasil. Não, na Bahia 183 mil, é isso mesmo? A Bahia tem 3.953 novos casos da Covid-19, num total que passa de 183 mil, sendo que 3.789 pessoas morreram de Covid-19 no estado baiano. A taxa de crescimento do número de casos nas últimas 24 horas foi de 2,2% e 1,4% de mortes, no total de 165.984 pessoas são consideradas recuperadas e outras 13.917 estão com o vírus ativo. 13.917 pessoas estão com o vírus ativos, dentre os que estão registrados, fora aquelas pessoas que têm o vírus, que não fizeram testes, que não têm sintomas, são assintomáticas e que poderão estar transmitindo esse vírus por aí, mesmo sem saber que estão contaminados e estão transmitindo. Daí a importância de todos ficarem em casa, quando necessariamente precisarem sair, utilizarem máscaras sem exceção, de crianças a idosos e por aí afora. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas a essa situação. Os casos de morte por Covid-19 no Brasil, em 7 de agosto, segundo o consórcio de veículos que se associaram para poder ter essa informação, é que o Brasil já chega aí a 98.650 óbitos. 98.650 pessoas morreram de Covid-19 nesse meu Brasil varonil. E 2.918.554 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. 2 milhões, é mais do que toda a população de Campinas, se não me falha a memória. O Brasil tem 98.650 mortes por coronavírus. Foi confirmado isso às 8 horas de hoje, sexta-feira, dia 7, e segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Na próxima, amanhã e depois, muitos funcionários que alimentam o sistema de informação da Secretaria de Saúde, dos municípios e do Estado, não trabalham. E por esse motivo, os números são represados e caem, mas na segunda-feira, mais tardar terça, todos esses números represados no final de semana com os óbitos, os registros e a chegada de informação com relação a quem testou positivo ou não, é que vai ser apresentado. Aí dá um salto, vai passar com certeza na segunda-feira de 100 mil óbitos em todo o país. De acordo com aquilo que nós tivemos informação no início da pandemia, pelos especialistas matemáticos, eles previram que nós teríamos no Brasil em torno de 125 mil óbitos durante essa pandemia. Mas eu, lamentavelmente, tenho uma informação, não, mas um pressentimento que nós vamos ultrapassar esse número devido ao número de mortes que tem estado acima de 1.000 por dia. A média diária é acima de 1.000 mortos
por Covid-19 no Brasil todo santo dia. E não está caindo. Quando para diminui a morte em um estado, aumenta no outro. Quando aí tá aquele jogo, fica sempre acima de 1.000 óbitos diariamente. E conforme nós podemos observar, se tivermos mais 25 dias com esse platô sem ser descendente, nós vamos ultrapassar com certeza os 125.000 óbitos previstos no início dessa pandemia que aconteceria no Brasil por conta do Covid-19. Então é extremamente lamentável e é preocupante, muito preocupante, com toda certeza. Então, caríssimos, lembramos ainda que as máscaras também podem reduzir essa gravidade do Covid-19, de acordo com estudos que estão sendo feitos por especialistas. Um novo estudo concluiu, após o exame de vários casos, que o uso de máscaras reduz a carga viral e que estaremos expostos e, se infectados, a manifestação da doença seria mais branda ou mesmo assintomática. Porque quando você recebe uma carga menor de vírus, pode ser que ele não te derrube. Quando você recebe uma carga muito grande, obviamente, essa situação vai se complicar. Então, de acordo com os especialistas, quando você utiliza a máscara e ainda assim consegue ser contaminado por ela, as consequências daquela pessoa que foi contaminada por Covid-19 utilizando a máscara será menos danosa, menos letal do que a pessoa que recebe a carga direto sem qualquer tipo de proteção. Então é bom, portanto, que as pessoas estejam atentas a isso e não deixem de utilizar as máscaras contra o Covid-19 caso você realmente precise sair. Ontem, por exemplo, eu tive que sair. Eu fui pagar a internet, senão hoje não tinha programa no nosso canal. Aí eu tive que sair para fazer o pagamento. E pude observar que algumas pessoas não têm utilizado como deveria utilizar a máscara para se proteger e proteger ao terceiro, caso esteja contaminado sem saber. Então, é muito importante que estejamos sempre atentos a essa situação, ok? Uma outra informação que nós obtivemos é que esse país é um país onde ninguém respeita as leis. Você já percebeu isso? Ninguém respeita as leis. Aqui no Brasil, a justiça dá um documento, restringe que determinada pessoa vá ou fique próxima a uma outra, mas aí, apesar da documentação, apesar de toda a ameaça, apesar de tudo, o cabra vai lá e agride aquela pessoa que ele não poderia sequer chegar a uma distância de 100 metros. Teria que, quando vê a pessoa com 100 metros, pular fora, sair correndo para não chegar perto, senão ele pode ser preso. Mas ainda assim, as pessoas, muitas delas, vão lá e agridem, matam, pintam e bordam. Por quê? Porque no Brasil a punição é muito pequena. É um país que não existe punição. Já estão, por exemplo, agora com as últimas informações que eu obtive, estão tentando desqualificar todo o trabalho feito pelo Sérgio Moro. Se isso acontecer e o triplex cair, e a Atibaia cair, etc., Lula será inocente, será inocentado de todas as culpas. O país provavelmente vai ter que indenizá-lo por ter ficado preso e ainda será candidato pelo PT
à presidência da República em 2022. Apesar de toda aquela dinheirama, apesar dos filmes, dos eventos registrados com malas e malas de dinheiro, apesar de tudo isso, simplesmente a lei no Brasil é desse jeito. Então, não se cumpre as leis. A pena para aqueles que a infringem é muito pequena ou nenhuma. E isso leva a uma situação extremamente complicada. Obviamente que é por conta dessa falta de punição que a gente tem alguns registros, como por exemplo, mais de 1.200 jabutis daqui de Jequié. Iguanas também e aves foram apreendidos em Minas Gerais e São Paulo, que são levados a centro ambiental na Bahia para serem soltos. Então, mais de 1.200 jabutis encontraram de forma extremamente, em caixas assim, sem nenhuma condição, e levaram as pessoas que cometeram esse crime nem ficam detidas. Essa que é a realidade. Porque aqui no Brasil é assim. As pessoas tendo um advogado, vai lá e resolve o problema, não fica preso. Foi 8 toneladas de maconha, estava dentro de um caminhão que transportava grama sintética. Escondida no meio da grama sintética, mais de 8 toneladas, mais de 8.000 quilos de maconha escondidos. Se nós tivéssemos aqui no Brasil uma pena que levasse essas pessoas ao paredão, ao fuzilamento, enforcamento, prisão perpétua ou coisa do tipo, com certeza nós não estaríamos assistindo essa situação. Porque ao longo da história, somente 2 brasileiros foram condenados à morte por tráfico de drogas em um país aí da Ásia. Eu até esqueci o nome do país. Indonésia, se eu não me engano. Então, lá na Indonésia, eles matam qualquer pessoa que for pego transportando droga, vai para o paredão, vai preso, depois entra no tiro, na bala. É assim que funciona as coisas por lá. Então, lá não existe negócio de droga. Aqui no Brasil, não existe um só dia em que a gente não vê dezenas de operações da Polícia Militar mostrando que foi preso fulano, que estava traficando, Beltrano, que estava traficando. Poções, Iguaí, Vitória da Conquista, Jequié. Todo santo dia, a Polícia Militar da Bahia registra inúmeros casos de tráfico de drogas. E esses traficantes, eles, no outro dia, são soltos e continuam fazendo o trabalho. Nós sabemos a quantidade de pessoas que são detidas pela Polícia Militar, levadas para a delegacia, e quando o cara rouba o telefone, a polícia nem leva mais. Aqui em Poções, leva. Aqui tem uma Polícia Militar diferenciada do resto do país. Mas em outros lugares isso não existe. Simplesmente não roubando o telefone, vai lá, pega, dá uns cascudos, toma o telefone, entrega para o dono, se tiver por perto, se não, leva para a delegacia e tal. E o bandido não é mais nem conduzido. Por quê? Porque não vale a pena, porque sabe que vai entrar pela porta e sair pela outra, ou pela mesma porta. É dessa forma que o meu Brasil varonil vive. Então, as leis nesse país são muitas para que não sejam cumpridas. Além de ser cumpridas,
elas não são cumpridas. Essa que é a grande verdade do meu Brasil varonil. O que é extremamente lamentável, pois nos dá uma desesperança. E nós não deveríamos perder a esperança. Não devemos perder a esperança. Mas, lamentavelmente, infelizmente, é o que nos leva, com toda certeza, a sermos desesperançosos em função exatamente dessa impunidade que existe no meu Brasil varonil. Quero mandar um abraço aí para Cernília Orsinha. Bom dia, Moretti. Fiquei muito triste com a morte do Macedinho. Eu fui babá dele e de Zé Mauro. Pois é, minha amiga. E todos nós ficamos tristes. Eu, por exemplo, me lembro bem. Eu estava conversando com a minha amiga Aida. A Aida é daqui de Poções, filha de Dona Cremeilda e seu Afilófio. E também foi daquela mesma faixa etária de Macedinho. E morava inclusive ali na Rua Primavera, esquina com a travessa ali que vem sair aqui na Praça da Bandeira. E ela estava dizendo, né, Macedinho, ele era filho da Ivone, né? Ivone foi casada, mas o casamento não deu certo. O primeiro casamento não deu certo e nasceu Macedinho depois de um tempo. Eu me lembro até do namoro de Ivone com o primeiro marido, depois do segundo também, quando o Ernesto ele passava de vez em quando por aqui, por Poções, pela BR, e aqui na Praça da Bandeira tinha em frente da minha casa, que ficava do lado da casa de Dona Cocota, onde tinha vários pés de oitis, um quintal enorme. Era o quarteirão, metade do quarteirão inteiro era de propriedade de Dona Cocota e seu Ioiô Macedo. E aí o caminhoneiro passava, o Ernesto, né, parava às vezes ali naquela praça, sentava embaixo, lá no passeio da minha casa, com aquele ficus gigante que tinha ali em frente lá de casa, que dava aquela sombra gostosa. Então, no pico do meio-dia, aí era uma sombra boa, um ventozinho gostoso. Aí ele lia os gibis e até me deu algumas vezes, quando terminava de ler o gibi, aí me deu alguns, em algumas oportunidades. Essa foi, acredito eu, não tenho certeza, eu era ainda criança, né? Mas foi uma dessas vezes que se conheceram, né? Ela separada já, e ele caminhoneiro. Aí se casaram e nasceram mais uns 3 rebentos desse casamento aí, que foi o Neizão, o Ernestinho e o Gasso, né? Ernei. E ele, desde pequenininho, né? Marcelinho foi uma pessoa muito querida, como você sabe perfeitamente bem, já que foi babá dele. Ele tinha todas as vontades, né? Era o único neto de Dona Cocota, já que Vilobaldo não tinha filhos. Vilobaldo tinha Macedinho, assim, com um carinho, um amor muito grande. Macedinho fazia o que queria com Vilobaldo e ele estava sempre de boa. Macedinho acho que nunca levou um tapa como repreensão por alguma coisa de errado que fez na sua criancice, né, na sua infância. Com toda certeza não deve ter levado sequer uma bronca mais severa. Era muito querido Macedinho. E desde pequeno que ele dizia que ia ser caminhoneiro. Eu me lembro ele pequenininho lá, queria ser caminhoneiro, e acabou antes dos 18 anos, já estava dirigindo caminhão e tornou-se caminhoneiro, realizou seu sonho. Aí, com 50 e poucos anos de idade, aí teve um problema de saúde, foi operado. A operação foi um sucesso, ele voltou para casa, mas aí teve todos os sintomas do Covid-19 e teve que retornar ao hospital, de onde saiu na urna funerária. É extremamente lamentável, com toda certeza. E deixa
muitas saudades para todos que o conheceram pela forma. Eu nunca vi Macedinho brigar quando era criança, adolescente, nunca vi criar confusão. Era uma pessoa realmente muito querida. Pois muito bom. Infelizmente ele partiu e esse será o destino de cada um de nós no futuro não muito distante, com toda certeza, que é o fim de cada um de nós nesse nosso planeta Terra. Caríssimos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Moretti Notícias, programa esse que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Já dissemos que na próxima semana nós teremos aqui alguns entrevistados. A semana inteira já está agendada até na próxima segunda-feira. Já temos aí o agendamento completo. Eu quero aproveitar aqui para poder repetir essa informação da nossa agenda. Então, segunda-feira, dia 10, estaremos entrevistando a professora Vandinha. Ela é pré-candidata a vereadora e às 8 horas da manhã estará aqui nos estúdios para a nossa entrevista. Na terça-feira, dia 11, Larissa Laranjeira, pré-candidata a vereadora, também a partir das 17 horas estará conosco aqui, 5 da tarde. Teremos o programa de manhã normal, o Moretti Notícias, e às 17 horas estaremos entrevistando a Larissa Laranjeira. Na quarta-feira, Galeguinho de Jason é o nosso entrevistado, às 8 horas da manhã. Também na quarta-feira, estaremos entrevistando às 17 horas Fernanda Cavalcante, pré-candidata pelo 55 PSD a vereadora. Quinta-feira, dia 13, Cizinho estará sendo entrevistado às 8 horas da manhã. E na sexta-feira, nós temos aí Juarez do PT, que também será o nosso entrevistado às 8 horas da manhã. Portanto, não perca a nossa programação amanhã. Chegamos ao final de mais uma edição desse programa de hoje. Se o nosso bom Deus nos permitir, na próxima segunda-feira a gente está de volta, ou a qualquer momento, se um fato justificar o nosso retorno. A todos vocês que acompanharam o nosso programa, os nossos agradecimentos. E chegando ao final de mais uma edição desse programa, eu invoco a proteção do meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para que Ele continue a nos abençoar, para que Ele continue nos livrando de todos os males físicos e espirituais. E quando eu peço a Deus essa proteção para a minha vida e para a sua vida, eu tenho certeza absoluta de ser atendido, porque está escrito que tudo que pedíssemos a Deus para o nosso bem, que não viesse esse bem nosso fazer mal a outros, e o fizéssemos em nome de seu Filho amado Jesus, o Cristo, nos seria concedido. E é por isso que eu peço nesse instante ao grande arquiteto do universo, em nome de seu Filho amado Jesus, o Cristo, que nos dê mais um final de semana sob a tua total proteção. Em nome do Cristo. Amém. Tenham todos um ótimo final de semana sob a proteção de Deus. Tchau.